O Quanto Custa é o comparador de preços online que, na verdade, vai muito além do que apenas comparar preços de produtos. O serviço que presta ao consumidor inclui a disponibilização de um marketplace, um blog e um sistema de facilidades de pagamento. Ricardo Pereira, CMO da empresa, explica a importância da comparação de preços para o momento atual e o que pode o Quanto Custa fazer pelos seus utilizadores. Ricardo, muito obrigada por podermos estar aqui um pouquinho à conversa e esclarecer um bocadinho as pessoas também de qual é a função, digamos assim, do Quanto Custa. Eu começava por lhe perguntar, como não podia deixar de ser, estes tempos são difíceis, há alguma escassez de rendimento por parte das famílias e, portanto, parece-me lógico, digamos assim, numa análise fria daquilo que acontece no nosso mercado, que as pessoas de facto comecem a fazer contas e comecem a analisar aquilo que efetivamente vão comprar ou não vão comprar. Na ótica do quanto custa, vocês já notam este impacto, esta análise mais cuidada relativamente aos produtos que estão pesquisados e depois há a opção ou não da efetiva compra dos mesmos? Antes de mais, em nome do Quanto Custa, muito obrigado pelo convite. Sim, e a resposta é sim a ambas. O Quanto Custa tem um propósito bem definido e é o de ajudar os consumidores a poupar tempo e dinheiro nas suas compras. A comparação de preços é uma forma eficaz de poupança e daí também um vetor diferenciador daquilo que é a plataforma Quanto Custa. Só para termos uma ideia, em janeiro estimamos ter ajudado os portugueses a poupar mais de 56 milhões de euros Uau. através do processo de comparação e este valor ultrapassou os 200 milhões de euros no último trimestre de 2022. Portanto, nós percebemos que existe cada vez mais esta sensibilidade por parte dos portugueses, porque percebe-se cada vez melhor que a pesquisa e a procura e a comparação é um processo de poupança efetivo. Depois, sim, por outro lado, nós percebemos que os consumidores estão cada vez mais atentos e sensíveis à questão do preço e também cada vez mais conscientes às flutuações e aumentos de preço que estão a sentir. E porquê? Porque todos nós diariamente sentimos o seu impacto, o impacto no aumento dos preços na nossa carteira. Portanto, nós no Quanto Custa facilitamos, como disse Sara, algumas ferramentas úteis à poupança. Uma delas é, por exemplo, a criação da alerta de preços. A criação da alerta de preços é uma ferramenta muito simples em que o consumidor define qual é que é o preço-alvo de um determinado produto que quer comprar e, portanto, quando o preço desse produto atingir esse preço-alvo, o consumidor é notificado e pode comprar, portanto, o produto ao valor próximo daquele que está disposto a pagar. Depois Incrível, temos também portanto, é uma mesmo outra. aqui uma grande ajuda, não é? Acaba por caminhar aqui lado a lado com as pretensões das pessoas. Claro que sim, ao fim e ao cabo nós assistimos aqui também à intenção de compra, nós percebemos que dentro daquilo que são as pesquisas dos portugueses, que existem, portanto, usuários ou utilizadores que estão disponíveis a gastar ou a investir determinado valor para um determinado produto e aquilo que nós fazemos é informamos o usuário, o utilizador, de quando o produto está mais próximo, portanto, desse valor ou com esse valor. Portanto, ao fim e ao cabo, estamos aqui, somos quase um assistente naquilo que diz respeito às compras online. Depois temos também uma outra ferramenta, que é o histórico de preço. O histórico de preço ajuda-nos a entender a variação do preço mínimo e preço médio ao longo dos últimos 3 meses de cada um dos produtos que estão presentes na plataforma Quanto Custa. Portanto, mais de 2 milhões e meio de produtos atualmente, e para termos uma ideia, porque somos comparador de preços, mais de 3,5 milhões de ofertas e, portanto, preços diferentes disponíveis aos portugueses. E o histórico de preço permite identificar as falsas promoções. Porquê? Porque ajuda-nos a ter uma noção da variação de preço no período alargado. Ou seja, nós conseguimos perceber se um preço em determinada altura é efetivamente uma baixa de preço real ou se de alguma forma está aqui alavancada em algum tipo de promoção ou outra metodologia comercial, mecanismo comercial. E, Certo. portanto, temos ainda uma outra ferramenta que nos permite ajudar, que são os melhores preços, que é a página de melhores preços, e que permite aos utilizadores encontrar facilmente produtos em que o preço é o mais baixo dos últimos 30 dias. Ou seja, identifica descidas reais de preço
e não alegadas promoções. Portanto, temos aqui um conjunto alargado de ferramentas que disponibilizamos de forma gratuita aos portugueses e a todos os utilizadores que visitam a plataforma Quanto Custa. De facto, de facto. Ricardo, eu tinha aqui uma pergunta para lhe fazer que ia no sentido de percebermos se havia aqui, se existem categorias de produtos em que as pessoas já estão a começar, enfim, a apostar menos, digamos assim. Portanto, aqueles produtos que possam ser considerados mini luxos ou até certo ponto supérfluos, digamos assim, que as pessoas de facto queiram, às vezes mais por uma questão de lazer ou, enfim, porque gostavam de facto de ter e é um pequeno agrado. E se isso já está a começar a sair aqui um bocadinho das suas pretensões, dado de facto aqui esta dificuldade de rendimentos, mas vou acrescentar a esta pergunta uma coisa que resultou da sua resposta, que é esta questão da comparação de preços e o alerta preço que falou há pouco. E ia perguntar-lhe o seguinte: nota-se no vosso alerta de preço, se é que é possível, não é? Que de facto as pessoas hoje em dia estão à espera de um preço mais baixo, ou seja, as pessoas já apostam na procura de preços mais baixos, já não estão disponíveis para pagar um eventual teto de preço por um determinado produto e querem esse produto, mas querem a preço mais baixo. Eu deixava-lhe estas duas perguntas para perceber se já se nota de facto aqui uma limitação clara naquilo que as pessoas podem pagar. Sim, e consigo até partilhar dois exemplos um pouco antagónicos daquilo que é o comportamento de consumo atual. Por um lado, percebemos que os portugueses, os utilizadores, não procuram já só apenas de preços para compras esporádicas, nomeadamente grandes compras associadas a eletrodomésticos ou tecnologia, um frigorífico ou uma consola. Aquilo que nós percebemos é que a comparação de preços acontece cada vez mais em produtos de uso recorrente, seja exemplo, cremes hidratantes, de shampoos, fraldas, leite, produtos para bebés, rações para animais, tudo o que são aquilo, áreas de saúde e beleza, puericultura, animais de estimação, ocupam neste momento já um lugar de destaque nas áreas mais procuradas no Quanto Custa. E isto revela, é bastante significativo e revelador. Portanto, demonstra que efetivamente os portugueses estão cada vez mais preocupados na poupança real e percebem que os pequenos gastos do dia-a-dia também contribuem para o nosso orçamento e para a nossa disponibilidade financeira mensal. Claro. Por outro lado, e no contraponto, percebemos que a procura por produtos de informática, nomeadamente na família e categoria de PCs, em relação ao ano passado, a procura diminuiu significativamente. Bem, existem aqui duas questões que também são relevantes trazer. Se por um lado percebemos que existe uma racionalização significativa do investimento ou de investimentos mais elevados por parte dos portugueses, facto é que no ano passado, em janeiro e até meados de fevereiro de 2022, estávamos a sair daquilo que foi o último grande confinamento da pandemia Covid-19. Mas diria que são estes os dois fatores que estão a colocar aqui maior pressão no que diz respeito à baixa de procura por tecnologia. Muito bem. Ricardo, o Quanto Custa tem, também segundo aquilo que eu conheço, enfim, que eu pude perceber, algumas facilidades de aquisição, na medida do pagamento, digamos assim, de alguns produtos, e depois também, sobretudo ali com base no vosso blog, alguma orientação sobre determinadas características de alguns produtos, algumas dicas até, como se pode eventualmente utilizar algum produto ou como se pode poupar em algum serviço ou em alguma aquisição de algum produto, enfim, algumas questões, alguns textos, alguns artigos sobre como é que efetivamente as pessoas podem poupar e podem ter aqui alguma folga financeira um bocadinho maior. E a minha pergunta ia muito neste sentido, portanto, perceber agora como é que o Quanto Custa, enquanto ferramenta só por si, portanto, comparador de preços, mas além de comparador de preços, pode efetivamente ajudar as pessoas que querem, por um lado, de facto, adquirir um produto, mas se calhar, enfim, o valor é demasiado alto para ser pago, enfim, pronto, por exemplo, e depois esta importância do blog para, de facto, enfim, informar as pessoas. Nós também sabemos que estamos em Portugal e a literacia financeira ainda não é assim muito ativa, digamos assim, na população portuguesa. Acho que estamos agora a começar aqui a ter um conhecimento diferente da importância do dinheiro.
E queria perceber também se isso efetivamente afeta, por exemplo, as visitas ao vosso blog, se vocês têm tido também mais população até a consultar os vossos artigos. Portanto, focar-me aqui um bocadinho naquilo que o quanto custa por si só é enquanto ferramenta, digamos assim. Muito obrigado pela questão. Na verdade, esta questão são várias questões que eu vou tentar partir. Exatamente, exatamente. Tem aqui diversos pontos. Exatamente, responder pontualmente. Em primeiro lugar, o quanto custa é o comparador de preços número 1 em Portugal, mas para além de ser um comparador de preços de referência em Portugal, somos também marketplace. O que quer dizer que os utilizadores que utilizam o quanto custa, para além de comparar, também podem comprar com toda a garantia do quanto custa. Uhum. E, portanto, ajudar o utilizador a fazer boas compras é um dos propósitos do quanto custa. O preço é determinante na tomada de decisão, mas não é o único ponto na tomada de decisão. E, portanto, ao longo dos anos, nós temos vindo a evoluir e também perceber melhor quais são as necessidades do utilizador, e aquilo que nós temos feito é lançado várias funcionalidades e informações de forma a ajudar os utilizadores a fazerem melhores compras. Por exemplo, nós disponibilizamos na nossa plataforma um conjunto de filtros. Temos, por exemplo, os filtros de portes grátis, onde o utilizador pode verificar quais são os produtos de uma determinada área ou determinada família que têm portes grátis, ou quais são os produtos ou artigos passíveis de ser financiados, ou ainda aqueles que podem ser pagos de forma fracionada. E isto é extremamente relevante. Por um lado, é uma resposta e é uma resposta à necessidade do mercado. Por outro lado, é algo que é um pouco o nosso drive, que é a experiência do utilizador e termos uma proposta de valor que seja realmente útil para os portugueses. E, portanto, para além disto, temos ainda a questão do fator preço e, por exemplo, quando está associado a uma destas variáveis, seja os portos grátis, seja financiados ou os produtos poderem ser financiados ou fracionados, aquilo que nós ajudamos o utilizador a encontrar é a melhor opção, dependendo das expectativas do utilizador. E, portanto, ao fim e ao cabo, nós queremos entregar uma proposta de valor alargada e que esteja alinhada com as expectativas daquilo que são os diferentes utilizadores quanto custa. Depois, para conhecermos melhor o produto, e isto também é fundamental para fazermos boas compras e boas opções, aquilo que nós fazemos, e no sentido de podermos ajudar e garantir que o utilizador vai satisfazer a necessidade através de uma compra, aquilo que nós fazemos é ajudarmos e assistirmos também com a informação. A descrição e os detalhes do produto é algo, ou uma área onde nós investimos e temos investido cada vez mais. Aliás, o objetivo é que respondam ao máximo às dúvidas do utilizador e, portanto, estamos a proceder atualmente e já em curso a uma melhoria muito significativa das fichas de produto, o que leva a que nós entregamos ao utilizador uma experiência ainda mais agradável e também mais completa em termos de informação no que diz respeito a cada produto que o utilizador está à procura. Para além disso, e como disse Sara, muito bem, nós temos o blog do Quanto Custa, e o blog do Quanto Custa tem sempre conteúdos atualizados dos melhores produtos em cada categoria e dos mais baratos, ou mesmo guias para ajudar o utilizador na tomada de decisão. Todas estas ferramentas são completamente gratuitas e para termos aqui uma ideia da importância crescente que, por exemplo, estas ferramentas, e vou dar só o exemplo do blog, nós estamos com crescimento de pesquisa nos artigos do blog o quanto custa superiores a 3 dígitos. Portanto, é bastante significativo aquilo que é a nossa proposta de valor, aquilo que nós entregamos ao mercado, mas também a satisfação, porque efetivamente a utilização destes recursos que nós libertamos e colocamos à disposição de todos os utilizadores, vem no fundo ser validada pela utilização, pela vasta utilização e pela crescente utilização por parte dos portugueses. Claro, claro que sim, sem dúvida, sem dúvida. E podemos ver também, lá está, quase que avaliar pela utilização do vosso comparador de preços também um pouco aqui a situação económico-financeira das pessoas, não é? É um bocadinho essa realidade, é quase palpável, não é? Conseguimos ir acompanhando, não é? O facto de nós conseguirmos e procedemos a uma monitorização diária do comportamento de consumo, das intenções de compra, das variações de preço dos portugueses e de um catálogo, de um dos maiores catálogos a nível nacional em e-commerce, realmente
permite-nos ter insights bastante reveladores daquilo que é a realidade atual, não só da economia, mas também do consumo em Portugal. Claro, claro. Ricardo, mais uma vez, foi um gosto. Muito obrigada. Obrigada por podermos estar aqui a ter esta pequena, mas bastante esclarecedora conversa. Quanto a si, já sabe, a Valor Magazine tem este e outros conteúdos multimédia disponíveis em www.valormagazine.pt e nas redes sociais. Visite-nos.